Olá pessoal, boa noite. Mais um dia no Tarô Cognitivo Comportamental, episódio 11, carta 10, a Roda da Fortuna, Ascensão e Queda. Vamos começar mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar do quê? A gente vai falar sobre os ciclos da vida, né? Tudo tem uma ascensão e tudo vai ter uma queda e isso vai se repetir ao longo da vida. Mas antes, como eu sempre faço, vamos recapitular os últimos episódios para as pessoas que estão chegando agora. O tarô tem 22 aspectos de acontecimentos, né? E seja para qual projeto que você for usar ou qualquer objetivo, ele vai mostrar essa sequência, né? Desses aspectos, né? Inicialmente a gente começa com a carta louco, né? Que é a carta 0, que é quando você decide iniciar qualquer tipo de projeto, pode ser na esfera emocional, na esfera afetiva, procurando alguém, pode ser na esfera profissional, da saúde, seja lá qual for. Então você começa a sair à busca, né, largando tudo que te prende para você buscar o que você quer. Depois vem a carta do mago, que era o que? Você pegar o que está no mundo das ideias e trazer para o mundo físico. Pegar as coisas que estão na sua mente e começar a projetar, planejar. Depois vem a carta da papisa, que era o duplo, né? Ela tinha a ver com a criação também, né? Você começava a fazer todo o planejamento, toda a criação. Depois vinha a carta da imperatriz. A carta da imperatriz é quando você está no processo de gestação do seu projeto, seja lá qual for, né? Então ele está nascendo ainda, ele ainda não nasceu. Então é aquele agir, pensar e a fé, para que ele, assim que ele nascer, ele consiga já ter uma perspectiva boa. Depois vem a carta do imperador, que era quando o seu objeto já está criado, né? E agora você tem que ter a confiança, né? Tem que ter a autoridade, a concentração para que ele continue a caminhada dentro desse projeto seu. Depois vem o Papa, né? O Papa então era a parte do aspecto onde você tem que ter o dever e a responsabilidade agora com o seu projeto que está criado. Você não pode largar, né? Ah, enjoei, não quero mais. Seria mais ou menos isso. Eu estou resumindo muito. E peço para aqueles que não conhecem o nosso canal, volte nos episódios anteriores para entender melhor, né, essa série de vídeos. Depois vem a carta dos namorados, é onde você vai ficar presente as virtudes e os vícios, né? E dependendo como que vai ser essas qualidades dentro do seu projeto, é onde você vai se dar melhor ou pior. Mas independente disso, tudo vai ter um fim, né? A ideia é essa, começa na carta 0 e vai até a carta 22, seria o fim desse projeto, porque tudo tem um começo, meio e fim. Depois vem o carro, né? Que seria a vitória. Então você vai começar a conquistar algumas vitórias com o que você criou, né? Ou se é no seu relacionamento, ou se é no seu trabalho, ou se é na sua faculdade, né? Só que devido a essas vitórias vão acontecer uma série de outras coisas, né? Vão ter os elogios, vão ter as calúnias, né? Depois vem a carta da justiça, né? A justiça tem a ver com atração e repulsão, né? E separação também. Então você vai começar a atrair bastante pessoas nesse projeto seu, né? E vai repelir outras e assim por diante, né? Pode ser pessoas e situações também. E a última foi a eremita, né? Que é onde a gente tinha que buscar o que? A sabedoria, né? Ou seja, pegar tudo que a gente conheceu até agora e começar a aplicar para melhorar ainda mais esse projeto que a gente iniciou, seja lá qual for, mais uma vez, que pode ser em qualquer área da vida. Então vamos lá. Na carta da Roda da Fortuna, estou tentando puxar aqui, não foi ainda. Na carta da Roda da Fortuna, o que a gente tem que ver? A Roda da Fortuna é o ciclo da vida, como a gente está olhando essa imagem, né? Então, se a gente for olhar, né, tem um rei lá em cima, ele cai e depois ele sobe, né? Por quê? Porque a nossa vida é assim, né? A gente tem os altos e baixos da vida, né? A tendência é que a gente sempre, quando cair, não cair muito para que a gente volte a subir. Como na Bolsa de Valores, a gente pode ir caindo, mas sempre em ascensão. O que a gente não pode cair é de vez, né? Quando eu falei Bolsa de Valores, por causa do gráfico que eu lembrei agora da Bolsa de Valores, né? Então, qual é a pergunta que a gente tem que fazer agora? Como reagir aos ciclos sucessivos da vida, né? Porque é complicado perder e ganhar. Tem que estar muito preparado, né? Por exemplo, uma pessoa que tinha um projeto que era uma empresa e ele perde, nem todo mundo consegue se levantar tão bem, né?
Talvez entendendo essa carta, talvez a gente filosofando um pouco, a gente pode criar um pouco mais de esperança, né, para tentar chegar nisso. Então vamos aos estímulos. Quais os estímulos? O que vai estimular você nessa fase é os altos e baixos, né? Então, se você for uma pessoa que queira lutar realmente pelo que você quer, mesmo vindo essas respostas negativas, que seriam os descuido, insegurança e pouca seriedade com o que você está fazendo, você supera, né? Se você estiver nessa fase de declínio, né? Porque quando acontecer o declínio é muito comum ter ansiedade, insegurança, querer que as coisas se resolvam na hora, né? E demora, né? Eu até digo que tem projetos que quando começam a dar errado, vai demorar 5 a 7 anos para voltar a ficar normal de novo. Pode ser até um relacionamento. Às vezes você sai de um relacionamento, você demora 6, 7 anos para encontrar alguém legal de novo, né? Um casamento, a mesma coisa, né? E assim por diante. Os pontos positivos, quando você está do outro lado oposto, em vez de estar caindo e estar subindo, é a questão de começar as boas sortes, né? A honra, né? Você não deixa escapar as boas oportunidades e você vai ter mais disposição. Então essas vão ser as duas respostas que vão acontecer nessa queda e ascensão. Quando você estiver caindo, a insegurança vai surgir, e aí exige força, né? O medo, né? Vai vir tudo junto. A depressão. Quando você estiver subindo, você vai começar ter as boas sortes, as honras, né? Você vai começar a aproveitar melhor as oportunidades, vai estar mais disposto, né? Então, vamos aos 4 elementos. Então, na parte mental, tanto no declínio como na ascensão, a gente aprende as coisas. A gente começa a ficar mais lógico com as coisas, se começa a manter mais regularidade e aprende, eu acho que é o princípio melhor, né? Apesar de ser duro, mas é o melhor. É o juízo equilibrado. Exemplo, se antes você era uma pessoa que tinha dinheiro e aí você gastava que nem um louco, aí você perde. Quando você volta a ter dinheiro, se você conseguir esse juízo equilibrado, você vai aprender a economizar mais e dar mais valor a ele. Levando isso para um relacionamento, mesmo processo. Se antes você tinha uma namorada bacana ou um namorado bacana, e aí você perde ele por algum tipo de vício seu, seja lá qualquer vício que seja, né? Desde os afetivos até não afetivos, e aí você perde, e aí você cai nessa roda, né? Quando você volta a subir de novo numa próxima relação, ou talvez na mesma relação, se espera que você já tenha um juízo mais equilibrado, né? Então você vai aprender a valorizar uma série de outros pontos, se caso esse erro foi seu, claro, né? Nesse sentido. Esse seria o aspecto mental dessa resposta. No emocional, o que acontece? A gente nesse cai e se levanta, cai nesse levanta, a gente acaba ficando mais forte, né? Porque a gente cria experiência, né? E reforça os nossos sentimentos sobre o que a gente quer, né? A gente vai criando os propósitos, né? Então essa etapa da carta 10, ela é muito importante, porque é aí que a gente vai discernindo, né, as nossas virtudes, né, dos nossos defeitos, né, de tudo aquilo que a gente errou. Claro, vai ter as sequelas, né? Porque tudo na vida a gente vai trazer um pouco delas, né? Que vai servir como autodefesa para um futuro exemplo, para qualquer outro futuro exemplo. Exemplo não, evento, né? Então, o ideal é a gente tentar ter a fé mesmo. Lembra aquele começo nosso, né? Pensamento, agir e fé. Isso tem que se manter até o final. E é difícil, não é fácil, né? O próximo, depois do estado emocional, a gente vai entrar no campo da esfera física. Então, assim, nessa etapa que o nosso projeto já existe, já tem pessoas envolvidas, seja lá qual for o projeto, então, assim, os acontecimentos eles não são muito previsíveis, né? Eles não são muito estáveis. Quando você vê, aconteceu, né? Se a gente puder prevenir, melhor, né? É bem interessante, né? Para aprender a fazer previsão, existem várias ferramentas, né? Desde a astrologia é um jeito de prever, né? O tarô é um jeito de prever as coisas, mas também tem a experiência de vida, né? Os cálculos, né, também da vida. Se você, sei lá, tinha uma pessoa que, sei lá, tinha um vício de fumar muito e beber muito, isso atrapalhou o relacionamento. É mais prudente na próxima relação, quando aparecer outra pessoa que tem o mesmo vício, você ou já
informa a pessoa que se ela continuar assim não dá, ou você sai. É uma forma de prever, né? Ou seja, é sempre não confundir adivinhação com previsão. Previsão, você só consegue fazer previsão com base em algum dado que aconteceu no passado. Senão não tem como. Adivinhação não. Independente se aconteceu no passado ou não, você consegue ver o evento, né, no futuro, né? Que aí é mais complicado. Agora a previsão existe. É só você ver o que aconteceu no passado e fazer os cálculos para não acontecer no futuro, né? E isso, quanto mais a gente ter esse hábito de fazer isso, melhor para nossas vidas. É difícil, né? Porque a vida inteira a gente fica no automático. Mas dá para fazer sim. Essa seria uma das consequências no campo físico, né? Então, todos os acontecimentos da roda da fortuna, ou seja, dos ciclos sucessivos da vida, eles vão ser, na maioria das vezes, não serão estáveis, né? Vão ocorrer e quando a gente viu, a gente já está lá embaixo e quando a gente viu, a gente está lá em cima. O importante nesse embaixo e em cima é ainda andar no caminho da sabedoria, porque a gente vai aprender e vai melhorar, aprender e melhorar. E aí a gente vai começar a aplicar melhor o que a gente conhece, né? Seja lá qual área a gente esteja trabalhando. Desafio dessa carta, né, é as transformações, né? Porque todo ciclo de vida é uma transformação. A vida é uma transformação, né? Você nasce, vive e depois você morre. É uma transformação. São várias transformações acontecendo ao longo da vida, né? Até a morte em si é uma transformação, né? Porque o que existe é a sua vida, né? A morte em si é uma transformação para outro local, seja lá qual for, né? É preciso modificar desde o princípio. Então, assim, quando acontece alguma coisa, tanto na queda como na ascensão, é ideal que a gente já comece a fazer as modificações, né? Para que a gente suba e continue em ascensão e nunca em declínio. Como eu disse, o problema não é cair. O problema é começar a cair mais do que subiu anteriormente, né? Se a gente vai subindo, por exemplo, subimos 10 pontos, aí caímos um ponto, aí depois a gente sobe mais 11 pontos, a gente está subindo. O problema é que a gente não pode subir 10 pontos e cair 12. Aí a gente complica. Eu dei esse exemplo de pontos, que é uma forma de visualizar, vamos dizer assim, a ideia desse gráfico que eu estava pensando desde lá do começo. Então é isso, gente. Mais um vídeo, né? Foi um pouco mais rápido esse vídeo, porque a roda da fortuna em si, né, quando a gente olhar essa carta, ela é muito simples, é o ciclo da vida, né? É vitória e derrota, ascensão e queda. Sempre lembrar que não tem como. Você vai subir e você vai ter as quedas. Dependendo como você levantar, você vai sempre estar em ascensão, né? Tinha uma assinante nossa do canal que disse que ela fez um comentário muito interessante sobre que eu estava falando muito das coisas negativas, né? Mas não é que eu reforço as coisas negativas, é que eu sempre coloco o negativo e o positivo, mas assim, o positivo ele é muito mais fácil de você trabalhar, ao meu modo de ver, do que as questões negativas. Por quê? Porque as questões negativas a gente tem uma tendência ao negativo, né? A gente tem uma tendência a ficar mais triste do que mais feliz. Um exemplo, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego. Eu acho que se você for perguntar para 10 pessoas se ela acha que foi bem, acredito que umas 9 vão falar assim que não sei, ou acho que não, né? Ou como namorado, mesma coisa. Às vezes você vai buscar alguém para namorar e vai pedir em relacionamento sério. Você nunca espera um sim, você vai preparado sempre para um não. Ou você vai olhar, vai sempre ouvir aquela mensagem que todo mundo fala: eu não gosto de criar expectativas. O não criar expectativas já é uma negatividade, porque você não quer sofrer, né? Então é por isso que eu acabei, vamos dizer assim, aparentando que é coisas negativas, mas assim, dentro do esoterismo, o conceito de ruim e bom, negativo ou positivo é muito relativo. Porque é que nem a própria roda da fortuna. Se a partir do momento que você cai, a hora que você começa a ascender de novo, você volta melhor, então o negativo acabou sendo algo positivo, né? Porque eles são uma coisa só, né? A gente separa para ficar mais fácil o entendimento, mas ele é uma coisa só.
Mas mesmo assim, muito obrigado pelo comentário, obrigado por ter assistido e ter se inscrito no canal. Fico muito feliz com os comentários. Quem quiser colocar, eu sempre vou tentar responder, né, o mais rápido possível. E isso faz o trabalho ficar mais legal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e estamos chegando no final. Né? Quando eu terminar essa série, eu vou fazer uma série só sobre sonhos. Vai ser bem interessante. Muito obrigado a todo mundo. Até mais.